Existem algumas pessoas que são muito céticas em relação ao casamento, achando que casamento e felicidade não andam juntos. Só que, embora o casamento não foi feito para que você seja feliz, e essa não tem que ser a sua motivação real ao casar ou a estar dentro de um casamento, isso não significa que não haja alegria e felicidade dentro de um casamento. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, porque talvez você está tendo essa visão sobre casamento, ou talvez você esteja dentro do seu casamento e não esteja alegre ou feliz, ou não está encontrando nenhum motivo, digamos assim, para sorrir dentro do seu casamento, porque você precisa se libertar, isso mesmo, se libertar de algumas coisas que talvez você está presa, e é isso que está impedindo de você ser feliz no seu casamento. Vamos lá? Oi, 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 meus amores, bem-vindos para mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Adla Sandler e aqui é o seu ponto de encontro para aquele dedinho de prosa na companhia de um bom café, para você viver bem melhor. Pega o seu cafezinho para a gente poder conversar. Existe sim alegria, felicidade dentro de um casamento. A gente aqui tem que saber como conduzir para encontrar essa alegria. A gente se esquece às vezes que dentro de um casamento, o casamento não é uma palavra, o casamento é algo que é construído e construído por duas pessoas, entende? Então, as atitudes dessas duas pessoas é que vai culminar muito se vai ser um casamento bom ou ruim. E existem algumas coisas que a gente precisa se libertar para que a gente consiga encontrar de fato a alegria no nosso casamento. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui é deixar de seguir gurus de relacionamento famosos aí da internet. Gente, o que mais tem é tanta mentira na boca de tanta gente falando sobre relacionamento que você fica assim, ó, perdida, biruta das ideias. Porque é cada coisa maluca que tá saindo aí dos famosos coaches de relacionamento que você fica assim, oi? Eu já ouvi cada coisa absurda que eu olho assim, não, gente, as pessoas não estão dizendo isso, mas elas estão. E o mais triste é muitas pessoas seguindo esse tipo de conselho. Entende? Então, sabe, esses gurus, essas pessoas que ficam aí falando coisas mirabolantes sobre relacionamento, trazendo verdades e regras de uma forma muito absoluta e só na bolinha deles, e que tem que ser daquele jeito, porque se não for daquele jeito não vai dar certo. Tem alguma coisa errada, desconfie quando você vê isso, sabe? Muito método, parece que é tudo uma receitinha de bolo. Casamento não é uma receita de bolo. Então, muito cuidado, que se você fica seguindo aí muitos conselhos, muita coisa de guru de internet, isso pode trazer muito mais problema do que solução, caso você tenha aí dentro do seu casamento algum problema, entende? Então, procure selecionar muito bem quem você vai ouvir, o que você vai estudar sobre relacionamento, entendeu? E para de seguir esses gurus aí de internet, que eles não estão com nada. A segunda coisa que você precisa se libertar é da expectativa da perfeição. Exatamente. Nós, principalmente, eu acredito que ali na época do namoro, ou quando a gente casa, né? No início, nós podemos aqui cometer um erro de colocar muita expectativa em cima do outro, uma expectativa até de perfeição, achando que o outro tem que suprir todas as nossas necessidades, que ele não pode falhar, que ele não pode errar, porque se ele falhar, se ele errar, acabou. Entende? Aí a gente já é frustrado e a gente já não quer muito aquele relacionamento, a gente já olha diferente para a pessoa. Por quê? Porque a gente tem muitas vezes expectativas irreais sobre a outra pessoa. Uma expectativa realmente de perfeição, que beira a perfeição, porque você quer uma pessoa que te agrade em tudo, nos mínimos detalhes. E veja bem, você não vai ter, eu não vou ter, porque todos nós, tanto homens quanto mulheres, somos passíveis de erros. Todos nós erramos, frustramos e somos frustrados, magoamos e somos magoados, entende? Então é melhor a gente olhar para o outro com uma expectativa mais real, entendendo que o outro também é um ser humano, que o outro erra e que eu também erro, né? Porque às vezes a gente fica olhando muito para o outro. Então, se liberte dessa expectativa de perfeição. Sabe que eu falei dos gurus? Então, os gurus de relacionamento ficam por aí muito colocando algumas regrinhas. Ah, se o seu marido não faz isso, é porque ele não te ama. É sério, eu já vi gente afirmando isso. Ah, se sua mulher não faz tal coisa, é porque ela não te ama. Gente, as pessoas têm formas diferentes de demonstrar amor, afeto.
entende? Então não caia nessas falácias, não caiam nessas armadilhas, achando que só porque seu marido não te dá flores todo dia, igual a blogueira lá recebe todo dia, ele não te ama. Só porque ele não te dá joia, diamante, sei lá do que, das quantas, ele não te ama. Gente, isso não existe. A gente não pode medir o valor e muito menos o amor de alguém assim. Então, isso é também uma expectativa de perfeição. Você querer que o outro supre coisas que muitas vezes você nem precisa. É apenas uma ilusão que você criou, que você colocou ali sobre o outro. Então, quando a gente se liberta disso, a gente consegue encontrar simplicidade e encontrar apenas um homem comum, uma mulher comum ali que está vivendo com você e querendo fazer dar certo aquele relacionamento, e tudo fica mais leve. A terceira coisa para se libertar é da necessidade de sempre ter a última palavra. Eu preciso ter a última palavra, eu preciso ter a razão, eu preciso ouvir. Você tá certa. Isso é um erro muito grande que a gente comete e que demora pra gente se libertar, porque a gente sempre quer ter a última palavra, tá? Geralmente, tanto o homem quanto a mulher. Geralmente nós mulheres temos um pouco mais disso, mas isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Nós temos essa necessidade, nós precisamos dosar e tomar cuidado com isso, porque isso não é saudável. Isso traz uma série de problemas para o seu relacionamento, porque você vai ficar o tempo todo batendo de frente, brigando muitas vezes sem necessidade, ficando com raiva sem necessidade, entende? Então, assim, uma coisa que eu aprendi já tem um tempo, que é melhor ter paz do que razão. E dentro do casamento você tem que escolher quais são as brigas que realmente vale a pena brigar. Que realmente você olha, rapaz, isso aqui a gente tem que discutir sobre. Não, isso aqui não vale a pena. Porque senão vai ficando desgastante. Você vai se desgastando por pouca coisa, entende? Por conta dessa necessidade boba de querer ter a última palavra. Pra quê? Você não tá numa competição pra quem é mais errado, quem é mais certo, quem todo. Não! Sentem e resolvam o problema, entende? Independente de quem tá com a razão ou não. Quarta coisa. Acumulação de mágoas, acumular mágoas. Você precisa se libertar disso. Se você é uma pessoa muito que tem uma tendência muito a guardar rancor, a guardar mágoas, passe o tempo que passar, você tá com aquilo corroendo, sabe, dentro de você, discutindo sobre coisas que aconteceu há anos atrás. Gente, mágoa, acumular mágoa é um perigo muito grande para você mesma e também para o seu casamento. Isso acaba com o casamento. É acúmulo de mágoas, acúmulo de coisinhas que você vai guardando, sabe? E quando lá na frente, bom, é só a bomba. Isso não é saudável, isso vai te fazer mal, vai fazer mal pro seu casamento. Então, quando a gente se liberta disso, é tão mais leve. É tão bom você chegar, ser transparente, conversar, falar sobre o que tá sentindo, ouvir o outro e vocês chegarem ali a um acordo, ver o que é melhor para vocês. Então não guarde mágoas, converse, fale sobre seus sentimentos, procure ajuda se necessário, mas não fique acumulando mágoas. Essa quinta questão ela é muito parecida com o que eu acabei de falar, que é o medo de dizer o que sente. Existem pessoas que elas preferem guardar demais ou medo mesmo de dizer o que está sentindo. Não tenha medo de dizer o que você sente. Quando você se liberta disso, você vai conseguir encontrar um amigo, uma amiga dentro do seu relacionamento e uma parceria muito forte, porque você vai ter com quem contar. Então não tenha medo de falar sobre o que você está sentindo, seja qual for esses sentimentos. Porque quando você abre isso, quando você deixa isso em aberto, você deixa realmente uma abertura para haver ali uma conversa sincera e franca, para haver ali uma transparência e vocês conseguirem chegar a um acordo, chegar no que for melhor para vocês, e você não fica com aquela sensação de, não sou ouvida, isso é horrível. Então, assim, não tenha medo de dizer o que sente, se liberte disso, fale o que você tá sentindo, não fique com esse negócio de, ele tem que adivinhar o que eu tô sentindo, ele tem que adivinhar o que eu tô pensando. Não, a pessoa não tem obrigação e nem tem como ela saber o que você tá sentindo ou saber o que você está pensando, entende? Então, não tenha medo de dizer o que você tá sentindo pro seu parceiro ou pra sua parceira. A sexta coisa é o controle excessivo. Cadê as pessoas aí controladoras, que querem controlar tudo e todos ao mesmo tempo? Não dá, né? Gente, controle excessivo é algo muito doentio, tá?
Quando a gente quer ter o controle excessivo sobre alguém, a gente precisa procurar ajuda, porque isso não é bom, isso não é normal e isso pode escalar cada vez mais. Então, tome cuidado e se liberte disso do seu casamento para que você consiga realmente encontrar alegria dentro de um casamento, porque veja bem, um casamento não vai ser bom se você for controlada ou se você for aquela pessoa que quer controlar cada passo que o outro dá. Sabe, eu não estou falando de desrespeito, eu não estou falando que o outro não te deve satisfação, deve sim. Quando a gente tá dentro de um casamento, a gente tem que dar satisfação, sim, entende? A gente tem que ter responsabilidade, você tá dentro de um casamento, então é necessário, é importante. Eu estou falando do controle, até da manipulação, de querer controlar, de querer, não, você não vai fazer isso, não tem que fazer aquilo, ou dessa desconfiança exacerbada. Não faz sentido você tá dentro de um casamento se você não confia no outro, entende? Olha, e eu vou te dizer mais, quando as coisas é pra chegar até você, elas vão chegar, tá? Peça a Deus para nunca chegar, para nunca acontecer, em nome de Jesus. Mas caso aconteça, vai chegar. Então você não precisa ficar se desesperando, procura, não, eu preciso achar alguma coisa. Tem gente que parece que tem sede de estar procurando para ver se acha alguma coisa. Isso não é vida, isso é doentio, isso te escraviza. Então, se liberte do controle excessivo. E antes de irmos para a 7ª questão, que tal você deixar aqui o seu like e o seu comentário? Ajuda bastante a amiga aqui. Então, a nossa 7ª questão aqui, ela até um pouco engraçada, mas que acontece muito entre os casais, é a comparação com outras pessoas, a comparação com outros casais, com a grama do vizinho, da vizinha que parece estar tão verdinha, embora você não saiba se é artificial ou não, mas não importa, né? Importa é o que eu tô vendo. Deixa eu te falar, nem tudo que parece ser é. Então, muito cuidado com esse negócio de comparação. A comparação, ela destrói, ela tira toda a essência e a autenticidade que há em nós e que há no nosso casamento. Lembre-se, o seu casamento é algo único, a sua história é única. Sabe por quê? Porque ela é sua. Porque é o seu casamento, não é o casamento da vizinha, de fulano, não, é o seu casamento, é a sua experiência. Então, assim, muito cuidado. Eu já vi muitos casamentos serem destruídos aos pouquinhos por conta dessas comparações. Então, as pessoas ficam comparando. Ai, mas é porque o marido de fulana... E às vezes fala isso pro marido. Ai, é porque o marido de fulana faz isso pra ela e você não faz pra mim. Ai, mas é porque o marido de Beltrana, não sei o que... Gente, pelo amor de Deus, você tá minando o seu casamento com esse tipo de atitude. Olhe e foque nas qualidades do seu parceiro ou da sua parceira. E não ficar fazendo esse tipo de comparação. Primeiro que é cruel, ninguém gosta de ser comparado, isso é triste, tá? Para o outro. E você tá minando, você tá acabando com o seu casamento, trazendo coisas, problemas que não deveria trazer. Então, muito cuidado. Esse negócio de comparação pode acabar com o seu casamento. Inclusive, eu falo melhor sobre isso, o quanto que isso é prejudicial e de que forma pode prejudicar o seu casamento nesse vídeo daqui que eu vou deixar aqui para você assistir. Vai lá, que é melhor que Netflix. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe. Um grande beijo. Tchau.